Vivemos em dias em que Deus tem levantado mulheres pontas de lança, mulheres que aparecem, mulheres que estão nos púlpitos com os microfones nas mãos e sendo tremendamente usadas por Ele. Mas também vivemos dias onde Deus levanta também outro tipo de mulheres, as mulheres dos bastidores. As mulheres que estão por trás das cortinas, as mulheres que não aparecem, as mulheres que não põem o microfone na mão, que não usam o púlpito como um lugar para serem usadas por Deus, mas estão nas cozinhas, nos bastidores, nos armazéns. Elas também são igualmente importantes. A mulher bíblica que eu destaco hoje é uma mulher assim, uma mulher de bastidor. Uma mulher que precisou ter força para lidar com um matrimônio complicado, dentro de um contexto social totalmente desfavorável e que usou a sua sabedoria para frear a morte. Que mulher é essa? Ela não estava lá quando a visita mais importante da sua vida chegou. Fiquei pensando nos tempos bíblicos, onde as mulheres ficavam em casa, onde será que essa mulher estava? Quando aquelas visitas chegaram, ela parecia estar muito ocupada, não é mesmo? Afinal de contas, mulheres dos bastidores são mulheres ocupadas. São mulheres que estão atarefadas em fazer as coisas que muitas vezes ninguém vê. E eu já quero declarar sobre a sua vida. Se alguma mentira chegou no seu ouvido, se você é essa mulher que foi chamada para os bastidores, que foi chamada por Deus para estar nessa estação da sua vida, aonde ninguém te vê, e o sentimento de inutilidade chegou até você, alguma voz dizendo que você é menos importante do que aquelas que aparecem, eu quero anular essa palavra na sua vida, pois eu sei, assim como essa mulher bíblica nos mostra, que estar ocupada nos bastidores também faz parte de um propósito de Deus para a sua vida, amém? Essa mulher não viu os visitantes chegarem, ela estava ocupada e isso gerou um problemão para ela. Seu esposo, cujo nome significava rude e mau, havia feito jus a esse nome e causou um problema não só para ele, mas para toda a sua casa, para todos os seus funcionários, para toda a sua família. Uma mulher ocupada nos faz pensar que talvez seja uma mulher imperfeita, que não vai dar conta de tudo mesmo. Volta e meia, os desafios chegarão, as coisas tomarão proporções difíceis e aquilo que já era complicado pode ficar ainda mais complicado. Mulheres ocupadas têm que lidar com certas situações onde ela não consegue abraçar o mundo todo, não é mesmo? E isso é comum no nosso ambiente feminino e isso foi comum para a nossa personagem. O peso da culpa, muitas vezes, quando nós lidamos com tantas ocupações de bastidores, ele chega para nós, dizendo, por que eu não estava lá? Aonde eu estava? Por que naquele momento eu não estava ali quando aquelas pessoas chegaram? E a culpa, muitas vezes, nos coloca num lugar inferior àquilo que Deus tem. Tudo faz parte de um propósito maior e quando nós estamos no Senhor, assim como a nossa personagem, nós aprendemos a lidar com a situação, mesmo não estando lá. Remova agora a culpa, se existe na sua vida, e sintonize o seu coração ao coração de Deus, porque mesmo sendo imperfeitas, Ele tem a sabedoria necessária para nos dar e agir em nós como Ele agiu com a nossa personagem. Essa mulher soube do problema. Olha o que o texto bíblico diz. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. E imediatamente, ao olharmos para a forma como a nossa personagem agiu diante daquela notícia, nós aprendemos 3 coisas. 1. Imediatamente. Essa mulher não ficou gastando tempo procurando culpados, tentando fugir da responsabilidade ou se colocou em um lugar de vítima. Ela conhecia os bastidores. A sua mente abriu e ela conseguiu pensar no escape. Então, a primeira forma que nós aprendemos a lidar com os problemas, como essa nossa personagem bíblica, é imediatamente. Quem está com pressa para resolver problema não fica procurando culpados. Quem está por trás dos bastidores tem uma capacidade de ver o que muitas vezes outras pessoas não conseguem ver.
Então, a habilidade de agir de imediato vem sobre nós. A segunda coisa que nós aprendemos é: valorize o que você tem. Como ela sabia o que tinha, como ela tinha conhecimento dos seus celeiros, das suas despensas, ela adquiriu a habilidade de administrar muitas vezes às escondidas, sem muita gente ver, mas como ela sabia o que ela tinha, ela valorizava o que ela tinha, ela entendeu que aquilo que ela tinha era suficiente para resolver aquele problema. E a terceira coisa é, ela desenvolveu uma estratégia. E a estratégia dela foi: chegaremos antes da tragédia, chegaremos antes da morte. Mulheres que agem nos bastidores, mulheres como a nossa personagem, como você, são mulheres que recebem de Deus a habilidade, a agilidade, a velocidade para chegar antes da morte. O texto bíblico diz: ela encontrou a morte antes dela chegar. O texto bíblico conta que 400 homens estavam vindo de encontro à sua casa. Homens bravos, homens cruéis, homens com espírito de vingança, homens famintos. Se lidar com um homem faminto é difícil, imagina lidar com 400 homens famintos. E a Bíblia diz que aquela mulher revestida da sabedoria divina encontra com esses homens, ela gera uma estratégia, ela pensa: eu vou ser rápida para chegar antes deles. E foi exatamente o que aconteceu. A eficácia e a sabedoria divina veio sobre ela e ela foi ao encontro deles. E a Bíblia fala que ela antecipou, tanto com a sua agilidade quanto com a provisão que ela tinha em mãos. E essa agilidade dela abrandou os ânimos. Ela acalmou aqueles homens. A palavra de Deus diz em Provérbios que a palavra branda desvia o furor. E essa mulher, na habilidade divina, acalmou aqueles homens e principalmente aquele que era ali, linha de frente, o seu arqui-inimigo. Essa mulher paralisou a morte. Você já parou para pensar muitas vezes como Deus reveste a gente? Enquanto estamos às escondidas, enquanto estamos nos bastidores da nossa vida, como Deus nos usa muitas vezes para perceber coisas que ninguém percebe, para administrar coisas que ninguém conseguiria administrar se estivesse talvez muito ocupado, preocupado com outras coisas. Então aproveite essa estação da sua vida, se você é essa mulher, para desenvolver sua musculatura espiritual, para agir nos lugares onde Deus te capacita para agir agora. A súplica dela foi atendida. E qual foi a súplica dela? Ela pediu: não considere a insensatez daquele homem. Eu assumo a culpa, eu remedio a situação, eu peço perdão e trago a provisão. Ela não precisou ali dar uma de perfeita, ela não precisou ser quem ela não era. Simplesmente a sinceridade do seu coração foi suficiente para ter a atenção do seu arqui-inimigo. A nossa personagem, ela decretou, ela anulou, melhor dizendo, os decretos de morte na direção dela, da sua casa, dos seus servos. E muitas vezes, para isso acontecer na nossa vida, nós só precisamos estar atentos, nós só precisamos receber a agilidade do Senhor para que isso aconteça. A nossa personagem revela que ela era temente a Deus. Olha o que o texto bíblico diz. Quando o nosso Deus tiver feito ao meu Senhor todo bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o nosso Deus tiver te abençoado, lembra-te da tua serva. Aquelas palavras vieram como um bálsamo ao coração daquele homem, que na verdade era um homem bom, que sempre foi um homem bom, um escolhido de Deus, que estava agindo no espírito de vingança, no desejo talvez de querer ser e fazer algo nas suas próprias forças. E as palavras sábias daquela mulher paralisou a morte não só em direção a ela, mas também tirou uma culpa que posteriormente aquele homem poderia sentir, um peso de vingança que ele não precisava viver. Aquela mulher, com aquela sabedoria, abrandou os ânimos de forma que ela trouxe paz, conciliação e alimento para aqueles homens. Uma mulher que se levanta para parar as ações de morte de maneira tão sábia não seria esquecida assim tão facilmente. Quando chegou o momento onde a sua vida fez uma curva, onde as coisas mudaram, os cenários mudaram, ela estava pronta.
não só para recomeçar a sua história, mas para finalmente ser amada. Que mulher é essa? Você já sabe quem é essa mulher? Sim, a nossa mulher é Abigail. Uma mulher que teve a sua história relatada em 1 Samuel 25. E nessa sabedoria que nós aprendemos através dela, eu quero declarar sobre a sua vida, que está também disponível para você. Não permita que a insensatez traga morte ao seu lar. Desenvolva habilidades necessárias aí mesmo aonde você está. Nessa estação exata que você está, ela é a necessária, ela é a fundamental, ela é a escolhida por Deus para você desenvolver essa habilidade, essa sabedoria, para que quando chegar o momento da sua vida também fazer uma curva, você estar pronta, com as sementes corretas, com as habilidades necessárias desenvolvidas, para enfim se transformar na esposa do grande rei Davi, como foi com a história de Abigail. Assim também pode ser a sua história. As oportunidades que Deus te dá de revelar as belezas que há no seu coração são necessárias e são fundamentais para você se transformar em uma mulher tão poderosa e tão capaz de viver tudo o que Deus tem para você. Essa é Abigail, essa é você.